Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre a Roma, campeã italiana na temporada 2000-2001. O time que levantou pela última vez a Liga Nacional pelo clube da capital da Terra da Bota, comandada pelo lendário técnico Fábio Capello e com vários grandes jogadores brasileiros no plantel. Vamos relembrar como jogava esse timaço. Sacando aqui a nossa prancheta, checando o enquadramento. Então vamos que vamos destrinchar esse time base que tinha Antonioli no gol, Zebina, Samuel e Antônio Carlos Zago na zaga, Cafu na ala pela direita, Cristiano Zanetti ou Emerson e o Tomasi, os dois volantes, Candelà, o ala pela esquerda, Francesco Totti era o camisa 10, Gabriel Batistuta ou o Montelar era centroavante e o Del Vecchio era o segundo atacante, meio que um ponto esquerdo ali, já vou explicar as funções dele. Esse elenco que ainda teve nomes como o goleiro Lupatelli, que disputava a posição com Antonioli, o zagueiro Aldair, lenda da Roma, os volantes Marcos Assunção, mais um brasileiro, e o Guigou, e o atacante japonês Nakata. Esse time jogava num 3-5-2, ou mais especificamente no 3-4-1-2. O trio de zaga tinha um lateral direito mais defensivo, que era o Zebina. Você que não lembra dele na Roma, mas viu a Juventus do Capello nos anos de 2005, 2006, deve lembrar dele por lá, jogando como lateral direito. Os outros dois zagueiros eram sul-americanos. O argentino Walter Samuel, que jogou no Boca Juniors, era tratado como um dos melhores nomes da posição na época, jogava centralizado como o último homem da defesa. Depois ele ainda foi campeão espanhol pelo Valência e jogou no Real Madrid e na Inter de Milão. Lembrou quem é o Samuel? E na esquerda, o brasileiro Antônio Carlos Zago, de ótima saída de bola, liderança, qualidade no jogo aéreo, defensivo, enfrentamentos mano a mano com atacantes adversários. O Zago jogou muito bem no São Paulo e no Palmeiras antes de chegar na Roma, onde ele teve a árdua missão de substituir a lenda do clube, o Aldair, como titular. Campeão do mundo de 94, estava vivendo ali seus últimos momentos na Roma e teve até a sua camisa 6 aposentada em sua homenagem. A dupla de volantes era formada pelo mais marcador Zanetti e o ofensivo Tomasi. O primeiro era um misto de volante de contenção e até um pouco redista, com ótimo passe e qualidade para distribuir a bola desde trás. Por vezes ele ficava aqui como um vértice mais avançado de um losango defensivo. Já o segundo, que foi uma das grandes revelações daquele time, era um autêntico box-to-box, né? Era um cara que também protegia bem a defesa, mas pisava muito na área, marcava muitos gols e por vezes até se posicionava aqui na frente do Zanetti, beleza? O Zanetti, que apesar do nome não era argentino não, era italiano. Os dois bons reservas deles eram brasileiros. O Emerson, que jogou a Copa de 98 após o corte do Romário, seria o capitão da seleção brasileira na Copa de 2002, também foi titular em 2006. Ele foi cortado em 2002 por lesão, beleza? E o Marcos Assunção, que os mais jovens conhecem pelas passagens dele no Palmeiras e no Santos, e que tinha como grande ponto forte do seu jogo a precisão nas bolas paradas. Olha, pode parecer exagero, mas olha, costumo dizer que eu vi Ronaldinho, vi Juninho Pernambucano, vi David Beckham, vi Rogério Ceni, vi Roberto Carlos, eu vi Pirlo, mas eu nunca vi um cara tão nas cobranças de falta diretas como o Marcos Assunção. De perto, de longe, com pouco ângulo, com muito ângulo, de frente para o gol, em diagonal da área, colocado, com força. Ele era impressionante. Falta para ele era quase pênalti. Quando o meu time ia jogar contra o dele, eu torcia para não ter falta, senão já era. Quem não viu o Marcos Assunção jogar, não adianta, porque se colocar vídeo de qualquer cobrador, é lógico que vai aparecer muitos gols. Mas ele era praticamente todo jogo, mano. Era papo de terminar a temporada com 20 gols de falta todo ano. Era sacanagem o Marcos Assunção nas cobranças de falta. Nesse time aqui da Roma ele era reserva. Os dois alas eram o Cafu, pela direita, né, brasileiro, vivendo o auge de sua carreira, e o francês Candelà, pela esquerda. O Cafu dispensa apresentações, né? Todo mundo sabe o quão bom era o Cafu, que ele foi inventado como lateral direito pelo Tele Santana, depois de recuar de posição. Ele era um ponta direita de origem, um winger ali pelo lado direito. Mas todo mundo sabe que ele era muito melhor atacando do que defendendo. E ter um Zebina fazendo bem o papel de um terceiro zagueiro
dava a ele muito mais permissão para subir ao ataque. O Candelá, ele já era mais equilibrado. Apesar de também ser mais liberado para subir, num sistema com 3 zagueiros, ele contribuía mais na defesa e recompunha mais com os zagueiros. Quando era necessário, ele aparecia numa linha de 4, variando o sistema para um 4-4-2, que tinha aqui, ó, esse jogador recuando para se tornar um ponta, mas já eu falo sobre ele, beleza? Agora eu vou falar sobre o grande craque desse time, o camisa 10, o maior ídolo da história do clube, que é Francesco Totti, ele capitano, torcedor romanista, e que só jogou no clube em toda a carreira, negando inclusive o Real Madrid para seguir no time do coração. O Totti era um trequartista italiano autêntico, um cara que poderia jogar também como segundo atacante, mas era o elo principal entre o meio-campo e o ataque. Ótimo passador, muito bom driblador, excepcional finalizador de longa e média distância, tinha um instinto artilheiro também incrível, além de sempre mostrar muita vontade, né, em campo. O Totti é aquele cara que sempre que alguém fala a expressão 10 e faixa, é o que me vem à cabeça primeiro. Ele é uma verdadeira entidade da Roma. Eu sei que eu acabei de encher a bola do Marcos Assunção, inclusive, no quesito bola parada, mas o Marcos Assunção era a reserva. Com o Totti em campo não tinha conversa. Era o Totti que batia falta, escanteio, do lado direito, do lado esquerdo. O homem era o dono do time. Totti, é impossível falar da Roma sem falar de Totti, falar do Totti sem falar da Roma, beleza? E na dupla de ataque, como eu disse, o Del Vecchio encostava mais pelo lado esquerdo, não era tanto um segundo atacante, isso porque quando o Candelá precisava recompor aqui a defesa numa linha de 4, era ele quem recompunha no meio-campo, para proteger o Candelá, inclusive, na segunda linha. Mas ele também fazia boas incursões em diagonal para a área e ofensivamente também fazia a equipe variar um pouco, como se tivesse 2 pontas de lança. Nessa, inclusive, um dos volantes ele ficava mais liberado para subir e pisar na área. Ficava aqui o Totti, o Del Vecchio e o Tomasi vindo de trás. O time tinha um desenho um pouco diferente, né? Era um 3-1, 3-2-1. Não adianta que isso aqui não existe, né? Esse tipo de nomenclatura não existe. Mas era uma variação ofensiva interessante que o time da Roma tinha. Então ele se alinhava aqui com o Totti, isolava mais o centroavante, que, seja lá quem jogasse, eram 2 espetaculares opções. Ou o argentino Gabriel Batistuta, ex-Fiorentina, um dos maiores camisas 9 da década de 90 e início dos anos 2000, ou o Vincenzo Montella, um dos maiores artilheiros da história do clube. Eu não sei se é Montella ou Montella. Vou falar Montella, tá? É italiano, não é francês, então é Montella. E Vincenzo Montella, ele que é um dos maiores artilheiros da história do clube, posteriormente também foi técnico da Roma, e que costumava comemorar seus gols, e foram muitos, né? O Montella era um artilheiro nato, fazendo a comemoração assim, do aviãozinho. Por isso ele foi apelidado de L'Aeroplanino, que traduzindo é justamente o aviãozinho. Então era muito comum ver o Montella fazendo esse tipo de comemoração. E fosse quem fosse, cara, fosse o Batistuta ou Montella, nossa, é difícil quando a gente não sabe a pronúncia exata do nome. Mas qualquer um dos dois, a Roma estava muito bem servida de centroavante. Esse time da Roma foi campeã italiana em 2000, 2001 com 75 pontos, 22 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Na época, apenas 18 equipes disputavam a Série A, portanto o campeonato teve 34 rodadas, não 38. Foram 68 gols marcados, né, melhor ataque, e 33 sofridos, terceira melhor defesa, atrás apenas da Juventus, vice-campeã, que sofreu 27, e do Parma, quarto colocado, que sofreu 31. 18 anos depois, a Roma se sagrou campeã nacional pela terceira vez na sua história. Era um time ofensivo, com praticamente 3 atacantes, 2 alas, um volante que subia para o ataque. Então o Capello montou uma equipe equilibrada, que fugia do estereótipo italiano de que as equipes oriundas de lá eram demasiadamente defensivas, e com isso conseguiu conquistar o seu 5º título italiano de 7 na carreira. Foram 4 no Milan e 2 que posteriormente foram revogados na Juventus, então oficialmente aquele era o último scudetto na incrível carreira de Dom Fábio. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!